Olá! Hoje falaremos de ácidos nucleicos, que são macromoléculas presentes em todos os seres vivos. Por que denominadas de macromoléculas? Pois são moléculas que apresentam um grande peso molecular, formadas por unidades que se repetem denominadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos, por sua vez, são compostos por três componentes básicos: um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Invariavelmente, entre os ácidos nucleicos, o fosfato sempre vai ser o mesmo, o PO4 3-. O açúcar pode ser uma desoxirribose, presente no DNA, ou uma ribose, presente no RNA. E as bases nitrogenadas são divididas em dois grupos: o grupo das bases púricas, ou purinas, e o grupo das bases pirimídicas, ou pirimidinas. As bases púricas, elas apresentam dois anéis carbônicos, e são a adenina e a guanina. E as bases pirimídicas, também chamadas de pirimidinas. Elas podem ser timina, citosina e uracila, ou também uracil. Inicialmente, vamos falar do DNA, ou ácido desoxirribonucleico. O DNA é uma macromolécula de fita dupla. Essas fitas são antiparalelas e complementares. Por que complementares? Pois toda vez que eu tiver a adenina de um lado, do outro lado eu terei a timina. Toda vez que eu tiver a guanina, eu terei a citosina. Então, a adenina se liga com a timina e a guanina se liga com a citosina. Por conta disso, é importante salientar que em uma molécula de DNA, a quantidade de adenina será sempre igual à quantidade de timina. E a quantidade de guanina sempre será igual à quantidade de citosina. A isso dá-se o nome de regra de Chargaff. Sequências específicas desses nucleotídeos, destes monômeros, dá-se o nome de gene. Nunca esqueça, toda vez que um gene for expresso, ele está sendo responsável pela caracterização de uma particularidade na célula. O DNA também tem uma outra particularidade. Ele, por ação de enzimas específicas, tem a capacidade de se replicar. Essa replicação acontece em uma determinada fase do ciclo de vida da célula, chamada de intérfase. Para ser mais específico, na fase S, na fase de síntese. E essa replicação no DNA, ela é a base da hereditariedade, pois esta replicação, o DNA dá origem a duas novas moléculas, conservando metade da molécula-mãe. E ela é denominada de replicação semiconservativa. Nunca esqueça, jamais esqueça isso, que o DNA é a molécula informacional, é a molécula que detém, que possui, que tem a capacidade de caracterizar tudo e qualquer particularidade do nosso corpo, de nosso organismo, de qualquer e de todos os seres vivos. O DNA é a molécula mestra. É ela que é responsável pela caracterização do mundo vivo. Um outro ácido nucleico importantíssimo, também para a expressão da característica, é o ácido ribonucleico, ou RNA, que, diferentemente do DNA, apresenta apenas uma única fita de nucleotídeos. Por isso dá-se o nome de ácido nucleico de fita simples. Outras diferenças são observadas. Por exemplo, no RNA há a uracila ao invés da timina e o açúcar não é a desoxirribose, é a ribose. Todo RNA, sem exceção, é formado do DNA através de um processo chamado de transcrição, que envolve enzimas específicas chamadas de RNA polimerase. A transcrição em todas as células eucarióticas acontece no interior do núcleo. Já em células procarióticas, como por exemplo cianofícias, bactérias, esse processo de transcrição, esse processo de síntese de RNA acontece no citoplasma. É importante observar que há 3 RNAs básicos: o mensageiro, o ribossômico e o RNA transportador. O RNA mensageiro é aquele que tem a mensagem, é aquele que possui a informação para a síntese da proteína, para a tradução. O RNA mensageiro, ele é formado a partir da informação nucleotídica da molécula mestra, do DNA. O RNA ribossômico é aquele que participa da construção do ribossomo, organela
imprescindível para o processo de tradução. E além do RNA transportador, que transporta os aminoácidos de maneira específica para o processo de tradução. Diante disso tudo, é importante observar que, para a formação do RNA mensageiro em células eucarióticas, há um processo importantíssimo denominado de splicing. O splicing tem como objetivo retirar regiões inativas para se formar um RNA mensageiro chamado de maduro. Aí você me pergunta, como assim? É o seguinte, no processo de transcrição em eucariontes, para a formação de um RNA mensageiro, anteriormente é formado um RNA heterogêneo. Esse RNA é chamado de heterogêneo, pois possui regiões inativas chamadas de introns e regiões ativas chamadas de exons. Eu não posso colocar um RNA com regiões ativas e inativas no citoplasma para formar uma proteína. Senão, a proteína seria errada ou então não seria processada. Então, é importante que as regiões intrônicas ou introns sejam retirados. E essa retirada é realizada por enzimas especiais, que são moléculas de RNA, chamadas de ribozimas. Quando ocorre o splice, quando se retira os introns, só ficam os exons. E aí dá-se o nome de RNA mensageiro maduro, que segue para o citoplasma, se liga aos ribossomos, forma-se o polissomo e começa a síntese proteica. O RNA transportador chega a um sítio específico e deposita no sítio, não se esqueça, no sítio P do ribossomo, o primeiro aminoácido, a metionina. E aí se processa a tradução. Diante de todas essas informações, nunca esqueça que as diferenças básicas entre DNA e RNA são extremamente exploradas. Lembre-se que o DNA tem 2 fitas, o RNA só tem uma, que o processo de duplicação do DNA é chamado de replicação, que o RNA não se replica, que o RNA é formado através da transcrição, por ação de enzimas, que o DNA tem timina, que o RNA tem uracila, que o DNA tem desoxirribose e que o RNA tem ribose. E não esqueça, não há diferença entre DNA e RNA quando você analisa fosfato e bases púricas, que são iguais, tanto no DNA quanto no RNA, a adenina e guanina. Estude bastante e até a próxima.